Olá, alunos! Sou o professor Elis, da disciplina de Geografia. Sou professor da Escola Naércio Miranda, no município de Bofete, na diretoria de ensino de Botucatu. Hoje nós vamos estudar clima e tempo. Afinal, você sabe a diferença de clima e tempo? Você saberia me dizer como está o clima hoje em sua cidade? Se você disse que o clima está quente ou frio, você errou. A habilidade que hoje vamos trabalhar no currículo é para diferenciar o tempo e clima. Vamos diferenciar tempo e clima e analisar os fenômenos atmosféricos e climáticos em diferentes lugares. A unidade temática dessa habilidade está no caderno do aluno, Conexões e Escalas, e o objetivo do conhecimento é relacionar os componentes físicos e naturais. A aula de hoje vamos aprender também a diferença entre tempo e clima, a dinâmica da nossa atmosfera, identificar os fatores geográficos que influenciam o clima dos lugares. O conteúdo de hoje é sobre atmosfera, tempo atmosférico, clima e fatores do clima. Para compreender como é a diferença entre clima e tempo, temos que compreender alguns fatores. Vou falar um pouquinho agora sobre a atmosfera, como ela é formada e a sua composição. A atmosfera é uma camada de gases que envolve a Terra. Quem já estudou em outras aulas vai lembrar que é uma camada que foi proveniente da liberação de gases do planeta. Esses gases se acumularam em torno da Terra, criando essa camada de gases que protege a Terra. Essa camada de gases ela é composta por nitrogênio e oxigênio. Ela absorve os raios ultravioletas nocivos à saúde e retém o calor, criando um efeito estufa natural, que permite ali a manutenção da vida no planeta. Essas são as camadas da atmosfera: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A camada mais importante para a gente é a troposfera, pois é onde se encontram a vida e toda a dinâmica do clima e do tempo. Nela também estão por onde voam os aviões, os balões. A camada posterior é a estratosfera, a mesosfera onde estão as auroras boreal, a termosfera onde encontra-se o satélite e a exosfera onde estão as estações espaciais. Para compreender a diferença de tempo atmosférico e clima, precisamos entender o conceito de tempo atmosférico. O tempo atmosférico é o estado físico das condições atmosféricas de um determinado momento e local. É através deles que conseguimos fazer a previsão do tempo, que é importante para a agricultura, turismo, as áreas urbanas, ao indicar os seus períodos de seca, geadas, chuvas e outros. E o clima é o comportamento atmosférico de um lugar por um longo período. Para compreender e para identificar o clima de um lugar, nós vamos estudar o tempo atmosférico de um determinado lugar até a gente chegar ao comportamento habitual daquele lugar para definir qual é o clima. Vamos identificar agora o tempo atmosférico de um lugar, analisando essa tabela onde foi colhida a temperatura de hora em hora nesse dia 5 de janeiro de 2020. A temperatura desse lugar, a 1 hora da manhã, ela obteve 14 graus. Às 4 horas, 11 graus. Às 8 horas, 16 graus. Às 12 horas, 29 graus. Às 14 horas, 33 graus. Às 19 horas, 23 graus. E às 23 horas, 16 graus. A temperatura média desse lugar, para a gente saber ela, fazemos a seguinte conta. Somamos toda a temperatura e dividimos pelo número de horas. E obtivemos a média aqui de 20 graus Celsius nesse dia. A amplitude térmica é a diferença entre a mínima e a máxima, o quanto ampliou a temperatura nesse dia. Podemos observar que a temperatura mais baixa foi às 4 horas da manhã, com 11 graus, e a mais alta às 14 horas, com 33 graus. Fazendo a conta, a subtração de 33 menos 11, conseguimos ver que a amplitude térmica foi de 22 graus Celsius. Para definir qual é o clima de uma região, pegamos a média da temperatura atmosférica de um lugar e colocamos nessa tabela aqui da temperatura média mensal. No dia 1 de janeiro de 2000, a temperatura foi de 30 graus. No dia 2, 33. No dia 3, 32. No dia 4, 31. E no dia 5, 20 graus. Tivemos uma média de 30 graus Celsius no mês de janeiro. Para obter a média mensal, o mesmo procedimento do tempo atmosférico. Somamos a média de todos os dias, dividimos pelo número de dias e colocamos o resultado ao final. Nesse caso aqui foram 30 graus Celsius. Em 2001, a temperatura aumentou um pouco. No dia 1 foi de 31 graus, no dia 2 de 34 graus, no dia 3, 35, dia 4, 33, dia 5, 30 graus e obtivemos uma média em 2001 de 32 graus.
Esse estudo, para entender como é o clima de um lugar, ele é feito por pelo menos 30 anos. Após a gente compreender como é a temperatura mensal de lugar, vamos compreender melhor como é a amplitude térmica. A amplitude térmica é o cálculo da temperatura máxima menos a mínima. Essa diferença da máxima para a mínima é a amplitude térmica, quanto ampliou a temperatura em um determinado lugar. A cidade de São Paulo, por exemplo, a temperatura mínima de um certo dia foi de 11 graus e a máxima 33. Tivemos a amplitude térmica de 22 graus. Em Botucatu, interior de São Paulo, a temperatura mínima foi 16 graus e a temperatura máxima 26 graus. E sua amplitude térmica foi de 10 graus Celsius. Em Ribeirão Preto, a temperatura mínima foi 21 graus e a temperatura máxima 36 graus e sua amplitude térmica foram de 15 graus. Então a amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima. Vamos então para o nosso primeiro desafio da aula. Leia as descrições climáticas abaixo e assinale T para tempo e C para clima. Fará muito calor hoje em São Paulo. Tempo ou clima? Lembrando que tempo atmosférico é o estado momentâneo e atual da atmosfera. E clima é o estudo de todos os tempos atmosféricos, onde se obtém um certo comportamento daquele lugar que se define o clima. Fará muito calor hoje em São Paulo. Tempo ou clima? Tempo, já que o tempo atmosférico se refere ao tempo momentâneo de um determinado local, nesse exato momento. Nesse exato momento ou para daqui a alguns dias, ou como final de semana, como é feito nos telejornais pelo apresentador da previsão do tempo. Em Campinas, as temperaturas são mais baixas em julho. Tempo ou clima? Clima, já que para obter o clima de Campinas foi preciso estudar
todo o tempo atmosférico de julho, dia a dia, calcular a média daquele dia para definir qual é o comportamento de julho em Campinas. Então, é clima. Costuma chover muito em Bauru essa época do ano, por isso é melhor estarmos preparados. Tempo ou clima? Clima, já que para saber se chove nessa época do ano em Bauru, é preciso estudar o tempo atmosférico da cidade. Todos os dias, todos os horários, observar a temperatura, o volume de chuva, para a gente poder definir qual é o clima daquele lugar. Choveu muito essa noite em Botucatu, tempo ou clima? Tempo, choveu essa noite, tempo atmosférico. O tempo atmosférico, ele consegue prever para a gente a temperatura de hoje, de amanhã e do final de semana, como é feito nos telejornais pelo apresentador da previsão do tempo. O frio da cidade de Ribeirão Preto não é o mesmo daquele de 40 anos atrás.
Clima, já que para identificarmos o clima de um lugar é preciso estudar o tempo atmosférico por um longo período para definir seu comportamento e classificar o clima daquela região. O céu está nublado mais uma vez em Piracicaba. Tempo clima. Tempo. O tempo atmosférico, relembrando, é o estado momentâneo atual, nesse exato momento, de como está a nossa atmosfera. Então, em Piracicaba, nesse momento, o céu está nublado, então é tempo. Para compreender melhor as zonas climáticas do planeta, vamos observar esse slide. Observamos aqui as principais regiões do planeta com seu respectivo clima. Também podemos observar nele as setas que indicam as correntes marítimas, o sentido que elas estão, e sua temperatura. As setas vermelhas indicam correntes marítimas quentes e as setas azuis representam aí as correntes marítimas mais frias, que vamos entender mais para frente nos fatores climáticos. Essas são as zonas climáticas. Temos as zonas polares, que estão em grandes latitudes, zona temperada de laranja e a zona intertropical de vermelha. Para compreender melhor um pouquinho sobre as zonas climáticas do nosso planeta, vamos entender como tudo começou. Tudo começou quando os continentes estavam unidos, eles foram se separando e os continentes foram estacionando em certos pontos da Terra, fazendo com que cada um deles recebesse incidência solar de formas diferentes. Nós temos as regiões polares, temperada e intertropical. As regiões polares são as que recebem menos radiação solar. A região temperada são onde tem as estações do ano mais bem definidas. E a região intertropical do planeta, que estão entre os trópicos, por isso intertropical, são regiões que recebem maior incidência de luz solar. Para compreender melhor como funciona a distribuição da luz solar pelo planeta, vou compartilhar com vocês uma atividade realizada pelos alunos da Escola Professor Naércio Miranda, no município de Bofete. Eles trouxeram uma bola e uma lanterna. Com a lanterna eles iluminaram o centro da bola e a luz central da lanterna iluminava a parte central da bola. E o restante dessa luz dispersava por essa bola. É o mesmo raciocínio para o planeta Terra. A luz solar, ela ilumina o centro da Terra e o restante dessa luz é dispersada pelas regiões polares. Por que algumas regiões do planeta têm climas diferentes?
Existem climas diferentes em função das diferentes condições de concentração de luz solar, altitude, disponibilidade hídrica e da formação vegetal nos vários locais do planeta Terra. Como acabamos de ver, nos polos, no Polo Norte e no Polo Sul, há menos incidência de luz solar, o que derruba as temperaturas e congela a superfície. Mas existem alguns fatores que interferem nas zonas climáticas do planeta. Altitude, latitude, massa de ar, maritimidade, continentalidade, relevo e até a ação do homem. Esses são os fatores do clima. Vamos começar pelas massas de ar, que podem ser quentes ou frias, como vimos no primeiro mapa lá. Em vermelho estavam as correntes marítimas quentes e em azul estavam as correntes marítimas frias. Configuração do relevo, pois o relevo elevado, como as montanhas, formam barreiras para a passagem de ventos úmidos. A continentalidade, ela tem maior amplitude térmica e menor umidade em áreas distantes do mar. A continentalidade, as cidades, as regiões localizadas distante do mar, mais ao centro do continente, elas têm aí menor umidade e maior amplitude térmica. Nós já vimos o que é amplitude térmica, a diferença entre a mínima e a máxima. Maritimidade, menor amplitude térmica e maior umidade em área próxima do mar. Quanto mais próximo do mar, menor a sua amplitude térmica. A diferença entre a mínima e a máxima é pouca, em torno aí, em alguns lugares, de apenas de 5 a 10 graus. Altitude, maior a altitude de uma área, menor a temperatura. Importante diferenciar altitude de altura. A altitude se refere em relação ao nível do mar. A altura se refere em relação à superfície, quanto há de altura da base até o topo de algum lugar. Latitude. Quanto maior for sua latitude, menor a temperatura. Ou quanto menor a latitude, maior a temperatura. Lembrando que latitude são as linhas que cortam a Terra na horizontal. E quanto mais distante do Equador, maior é a sua latitude, pois ela vai de 0 grau do Equador até 90 graus no Polo Norte. Quanto maior a sua latitude, menor a temperatura, já que estamos cada vez mais próximo aos polos. Ao sul, o mesmo procedimento. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Temos a linha do Equador, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio ao sul. Entre esses trópicos, temos a região intertropical. Acima desses trópicos, temos a região temperada ou subtropical, onde tem as estações do ano mais bem definidas. Na região central do planeta, na linha do Equador e entre os trópicos, temos as 4 estações não muito bem definidas. É quente o ano todo. Na região subtropical ou temperada, as 4 estações do ano são muito mais bem definidas. A primavera, o inverno, o verão e o outono são mais bem definidas. E as regiões polares é frio o ano todo. Um outro fator também que interfere nas zonas climáticas é a ação do homem. E um deles é o desmatamento. Aqui temos uma foto, onde eu estou presente nela. Estava em uma região, no Marrocos, onde houve a apreensão do transporte ilegal de madeira. E aqui vai uma frase para vocês refletirem. A floresta não é uma simples consequência do clima, mas o atual equilíbrio do clima é modelado pela floresta. Frase do Dr. Enéas Salati. Importante lembrar que as árvores têm um papel importantíssimo para a manutenção do clima do planeta, já que elas emitem para a atmosfera toda a água presente no solo. É o processo de evapotranspiração, que elas, através da sua respiração, elas emitem água na atmosfera. Vamos para mais um desafio. Vemos aqui no mapa a cidade de São Paulo e Campos do Jordão. São Paulo está aqui marcado com a letra A e Campos do Jordão com a letra B. São Paulo está localizado bem em cima do Trópico de Capricórnio, a 23 graus sul, a latitude de São Paulo, abaixo do Equador. E Campos do Jordão um pouco acima do Trópico de Capricórnio, mais ao norte ali, divisa com o estado de Minas Gerais. Por que a cidade de Campos do Jordão é tão fria? Qual o fator climático que contribui para que isso ocorra?
Então vamos compreender por que Campos do Jordão tem um clima, mesmo localizado numa região intertropical, de uma cidade que está localizada em uma região subtropical ou temperada. São dois os fatores. Em razão da cidade não conter nuvens em grande parte do seu dia, o calor acumulado durante o dia ele se dissipa rapidamente, sem a presença do sol. Um outro fator é a altitude da cidade, que está localizado em 1.628 metros de altura. Para compreender melhor um pouco como é a função das nuvens em Campos do Jordão, vamos pensar o seguinte: o sol incide sobre a terra, ele aquece a terra e aos poucos esse calor absorvido ele vai sendo liberado. Se não há nuvens, esse calor vai dissipar. Se há nuvens, esse calor vai ficar retido entre a superfície e as nuvens, fazendo com que a temperatura ali fique elevada. Como Campos do Jordão não possui nuvens, esse calor é dissipado, fazendo com que a cidade tenha uma temperatura mais baixa. O outro fator, como falamos, é a altitude. Quanto mais alto, mais frio. No caso de Campos do Jordão, 1.628 metros de altura. Lembrando que a cada 1 quilômetro que a gente sobe, a temperatura cai em média 6,5 graus. Por isso, esses são os dois fatores que fazem com que Campos do Jordão tenha a temperatura mais baixa, parecida com a das regiões sul do Brasil. Um dos fatores do clima é a massa de ar. A massa de ar pode ser quente ou fria, seca ou úmida, de alta ou baixa pressão. Isso vai depender de muito onde ela foi criada. A massa de ar criada nos oceanos, elas são úmidas. A massa de ar criada nos continentes, elas são secas, com algumas exceções, por exemplo, a Amazônia. A Amazônia está localizada no interior do continente e a massa de ar gerada por ela é mais úmida do que a de outros lugares do mundo. A configuração do relevo também é outro fator importante para a determinação de uma área, de uma zona climática. O relevo elevado, como as montanhas, formam barreiras para a passagem de ventos úmidos. As montanhas impedem que a massa de ar se desloque, fazendo com que outros lugares não recebam umidade. O mesmo acontece ao contrário. As planícies também têm grande interferência no deslocamento de massa de ar. O fator climático continentalidade possibilita uma maior amplitude térmica e uma menor umidade em área distante do mar. Quanto maior essa distância em relação ao mar, maior a amplitude térmica e a região possui pouca umidade, já que a umidade criada no mar não chega a esses locais que estão mais localizados ali ao centro do continente. O fator climático determina o clima de Santos, do Rio de Janeiro e outras cidades próximas ao litoral, onde tem uma umidade alta e baixa amplitude térmica, é o fator maritimidade. Um outro fator climático importante para determinar o clima de um lugar é a sua altitude. Quanto maior a altitude de uma área, menor a temperatura. Quanto mais alto uma montanha, quanto mais alto um relevo, menor será a sua temperatura e também ele impedirá a passagem de massa de ar, o deslocamento desse ar para outros lugares, deixando de levar umidade para esses lugares mais distantes do oceano. Outro fator climático importante é a latitude. Quanto maior a latitude de uma área, menor é a sua temperatura. Quanto menor for a latitude de uma área, maior a temperatura. Para ficar mais claro como é isso, lembrando que latitudes são as linhas que cortam a Terra na horizontal e elas vão do Equador até os polos. O Equador é 0 graus e o Polo Norte é 90 graus e o Polo Sul 90 graus. Então, quanto maior for a sua latitude em relação ao norte, em relação ao sul, a sua temperatura será mais baixa. Quanto menor for a sua latitude, mais próximo da linha do Equador, 0 graus, maior será a sua temperatura. Vocês já ouviram falar na escala de Beaufort? Então aqui é uma curiosidade de que é a escala de Beaufort e a importância dela para identificar o clima e o tempo de um lugar. A escala de Beaufort é uma medida de velocidade de vento no mar e na terra baseada em observações na paisagem, sem nenhum instrumento tecnológico para poder fazer essas análises. Aqui está a tabela da escala de Beaufort. Nós colocamos aqui até o grau 10 para vocês poderem compreender um pouquinho como é que ela funciona. No grau 1, a escala de Beaufort ela tem até 1 km por hora. Com ventos de até 1 km por hora, nós podemos ver um mar espelhado, aquele mar calmo, onde a gente consegue enxergar o nosso reflexo na água. O efeito em terra do grau 1, com menos de 1 km por hora, a fumaça sobe na vertical. No grau 2, a velocidade é de 1 a 5 km por hora. Já o mar ele tem um pouquinho de ondulação
nessa velocidade. E os efeitos em terra, a fumaça, ela indica a direção do vento. No grau 3, de 6 a 11 km por hora, a ondulação chega a 60 centímetros. E os efeitos em terras que podemos observar para identificar qual é o grau da escala Beaufort, as folhas estão se movendo. O grau 4 da escala de Beaufort, a velocidade vai de 12 a 19 km por hora. A ondulação chega até 1 metro no mar e as folhas das árvores se agitam com mais intensidade. O grau 5 vai de 20 a 28 km por hora e a ondulação no mar chega a 2,5 metros. Os efeitos em terras são o movimento de grandes galhos e pequenas árvores. O grau 8 da escala Beaufort vai de 62 km por hora a 74 km por hora e as ondas chegam a 5 metros. Os efeitos em terras por essa velocidade do grau 8 da escala de Beaufort quebram-se galhos e há dificuldade para andar. O grau 10 da escala Beaufort é de 89 km por hora a 102 km por hora, ondas de até 9 metros e as árvores são arrancadas. Agora que compreendemos a diferença entre tempo atmosférico e clima, vamos fazer uma pequena revisão para relembrar tudo que foi estudado nessa aula. Falamos sobre a atmosfera, as suas camadas, a sua importância, a sua formação e a sua composição química, nitrogênio e oxigênio. Lembrando que a camada mais importante da atmosfera é a troposfera, pois é nela que estão os gases que são essenciais para a manutenção da vida do planeta e também é onde ocorrem as alterações do clima. Também falamos sobre o tempo atmosférico. Para identificar o tempo atmosférico é preciso estudar todos os dias do mês, todos os horários, qual foi a temperatura e o volume de chuva daquele lugar. Ao final do dia, pegamos todas as temperaturas, somamos elas e dividimos pelos números de hora, onde a gente obtém ali a média diária daquele lugar. Calculando a média diária de todos os dias do mês, daquele determinado ano, por longo período, vamos ver o comportamento daquele lugar e assim definir o clima daquele lugar. Também estudamos um pouco sobre o clima, localizamos as principais zonas climáticas do planeta, a distribuição dele pelo nosso planeta, como ele foi distribuído. Vimos que a radiação solar ela incide sobre o planeta de formas diferentes, que tudo começou com a separação dos continentes, que se estacionaram em certos pontos da Terra, fazendo com que cada um receba luz solar de forma diferente. Também vimos todos os fatores climáticos, como a altitude, quanto mais alto um relevo, menor temperatura, e esse relevo impede com que massa de ar se desloque para outros lugares. A latitude, a distância de uma região do planeta em relação à linha do Equador, fazendo com que essa região tenha uma incidência solar de forma diferente, determinando o clima daquele lugar. Também vimos o fator climático continentalidade, que apresentou para a gente que as regiões mais distantes do mar, mais ao centro do continente, possui grande amplitude térmica e o seu clima é mais seco, já que está distante do mar, onde há mais umidade devido à evaporação da água. Também vimos o fator climático maritimidade, que quanto mais próximo do mar, menor a amplitude térmica e maior a sua umidade. As cidades que estão localizadas próximas ao mar têm uma amplitude térmica muito menor do que as cidades que estão distantes do nível do mar. Também falamos sobre a massa de ar, que de acordo com o lugar que ela foi formada, ela possui características diferentes. Se essa massa de ar foi criada no oceano, ela possui grande umidade. Se essa massa de ar foi criada no interior de um continente, ela possui pouca umidade, com algumas exceções, como foi falado, a Amazônia. Ela está no interior do continente e ela tem uma massa de ar muito úmida, porque as plantas elas acabam emitindo na atmosfera toda a água que está acumulada no subsolo. Antes de falar na mensagem final, eu queria fazer uma observação. Eu queria lembrar que o nosso país é o único país do mundo que tem como nome o nome de uma árvore. Então fica a reflexão. A mensagem final dessa aula que eu deixo para vocês é: onde existe preservação da natureza, existe futuro. Essa é uma frase da Paola Roden. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu queria agradecer a toda a equipe do Centro de Mídia, a diretoria de ensino de Botucatu e a todos os profissionais da Escola Professor Naércio Miranda.